Dando sequência à nossa. Oi, Thaísa, boa noite. Depois você me diz aí se você tá bem, fez tua quarentena toda. Continuando a nossa série de lives, hoje a gente vai conversar com Pedro Trengruz. Pedro é advogado, especialista em direito esportivo e é do conselho da comissão da Associação Comercial do Rio, né? Então, vai ser importante a gente conversar um pouquinho hoje sobre futebol, esportes e a pandemia. Mensalidade de colégios, tá? Os tais projetos de lei que estavam sendo discutidos não avançaram. Então, as mensalidades de colégios estão sendo discutidas caso a caso nas negociações entre os pais com os colégios. Essa é a informação atual que está valendo. Tá? Enviei aqui o convite para o Pedro. Pedro Trengrous entrando para a gente conversar ao vivo. Tudo E aí? ótimo, tudo bem? Peguei na hora do lanche? A gente está jantando aqui, está todo mundo na mesa, minha família inteira. Que bom. Pelo menos a pandemia tem servido para isso, né? É mais fácil de tomar café, almoçar e jantar, pelo menos junto aí com a família, que na correria da nossa vida não é tão simples. Eu já estou aqui no interior, tem mais de um mês. É, Uhum. isolado, O tentando. Marcelo Rotenberg aí mandando um abraço para a gente. Marcelo Rotenberg, grande amigo, né? Grande amigo botafoguense. A Maria Importante sua Brasília que entrou presença. aí, a Lavínia Barreto, Já a agradeço, Érica. já agradeço, Marcelo, de antemão, por ter nos colocado em contato e possibilitar esse nosso papo agora aqui, né? Pedro, eu conversei com alguns amigos, alguns falaram assim, caramba, o Pedro, ele, assim, não sei se você foi ou quase foi candidato a presidente do Fluminense, e as pessoas falaram, pô, se ele tivesse firmado ali na candidatura, ou pelo menos eu votaria nele, é um cara que eu estava ali vendo que tinha boas ideias, boas propostas. Como é que tá a tua relação lá com o clube? Eu continuo torcendo, sou fluminense, sou tricolor de coração. É isso aí. Bom, galera, o Pedro ele é advogado, especialista em direito esportivo, faz parte do conselho empresarial, né, do esporte ali É da na Associação Comercial, Associação Comercial do Rio, que é né? presidido pelo Lars Grael. Lá em Israel, grande figura também. E a gente, sim, teve a ideia de fazer esse bate-papo, todo mundo está acompanhando, né? A despeito da situação toda das medidas de isolamento, o Rio de Janeiro tá cada vez mais aí com problemas com relação aos pacientes, as pessoas que estão precisando de tratamento, falta de leitos, muita gente na fila. Mas veio à tona a conversa sobre a volta do esporte, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo. E a gente percebeu que alguns países já começaram a ter o seu retorno dos jogos. Depois eu vou até te perguntar também sobre o outro esporte que eu sou muito fã e que eu lembro que em março quase que iniciaram a temporada, mas resolveram cancelar o primeiro grande prêmio, que é a Fórmula 1, né, que é um esporte que envolve também assim, uma soma enorme em termos de valores, né, dinheiro. Então, imagina as implicações econômicas que aconteceram em virtude do cancelamento de corrida de Fórmula 1 também, né? E o futebol, como é que tá o nosso, como é que você está vendo hoje o quadro aqui? A gente está acompanhando tem clubes que são a favor de voltar, outros, estou falando mais dos grandes, né? Clubes grandes que gostariam de voltar, outros clubes que acham que não é o momento, a gente precisa aguardar a posição dos órgãos de saúde, sejam estaduais ou sejam municipais. E há pouco tempo agora teve também um movimento da Federação de Estado do Futebol do Rio, onde tentavam fazer um documento com as assinaturas, né, dos clubes, se todos concordariam em retornar às atividades. Quase todos assinaram, as únicas exceções foram Fluminense e Botafogo, e aí ficou esse imbróglio. Então, como é que você está vendo essa história, Pedro? Eu sei que você conseguiu... Você escreveu algumas colunas para o jornal nesses dias falando sobre esses temas, né, sobre a situação do futebol, né? Como é que está nos outros países? Como é que você está vendo? Eu li que a Inglaterra, a Itália, acho que França, esses outros países, as federações, as confederações, elas chegaram a dar ajuda financeira para alguns clubes, né? Porque os clubes têm uma folha enorme para pagar e não tem jogo. Como é que fica essa coisa toda aí? Como é que você está vendo primeiro que a situação fora do Brasil e no Brasil também?
Bom, Rafael, o único país da Europa e dos Estados Unidos, enfim, do mundo que a gente conhece mais, que continuou tendo futebol foi a Bielorrússia. E agora, recentemente, ele cancelou 2 jogos porque vários jogadores tinham suspeitas de coronavírus. Agora, é bom lembrar que o presidente da Bielorrússia, que está no poder desde 1994, ele disse que você combate o coronavírus indo para a sauna, bebendo vodka e jogando hóquei. Então, é só lá que tem futebol. Será que é essa a nossa referência quando a gente olha para o mundo inteiro? Eu acho que o Brasil tem autoridades públicas para regular eventos como os jogos de futebol. Todo evento tem que ter um alvará, tem que ter uma licença. Então, acho que é prematuro falar sobre voltar com as partidas de futebol se as autoridades públicas ainda não permitem que algo como isso aconteça. Primeiro, tem que esperar, tem que ter alvará. Aliás, você, melhor do que ninguém, entende disso. Exato. E todos os eventos estão cancelados, né? Por que no caso o futebol seria uma exceção? Exatamente. Né? Todos os eventos cancelados, não pode ter aglomeração. Né? Como é que está vendo essa briga da Federação de Futebol com os clubes aí, da FERJ com os clubes? Como é que está isso? Acompanhou? Olha, é mais do mesmo. Quando foi que a Federação de Futebol do Rio teve apoio dos clubes? Sempre foi aquela história dos clubes pequenos, né, que se juntavam e conseguiam apoiar a federação. Aí alguns grandes ficam contra, outros a favor. Eu me lembro, nessa discussão do Clube Empresa, o deputado Pedro Paulo, que foi relator do projeto, ele procurou praticamente todo mundo para conversar. Então ele foi ao Sindicato dos Jogadores, ele foi à CBF, ele foi à Federação do Rio de Janeiro e foi também à Federação de São Paulo. Enfim, quando ele chegou na Federação de São Paulo, todos os clubes estavam reunidos lá esperando por ele. Quando ele chegou na Federação do Rio, só os funcionários da federação estavam lá. Então essa é a diferença. No Rio, a gente não tem essa união dos clubes, como a gente tem, por exemplo, em São Paulo. É natural que a gente tenha aí alguns clubes assinando um documento da federação e outros não. Lembra que, há pouco tempo, o Flamengo foi expulso de uma reunião na federação a pontapés, com xingamentos, enfim, era o outro presidente, mas era o Flamengo, pouco importa quem está na presidência, é a instituição. Né? Então, a Federação do Rio, tradicionalmente, tem se apresentado dividida nos últimos anos. E isso se repete agora. Como sempre foi, né? Uma parte junto, outra parte, né? Aí depende da época. Tinha o Eurico Miranda, agora não tem mais, agora são outros atores, mas que representam as instituições que são os clubes. Né? Olha só, o Hélio, o doutor Hélio, que acabou de mandar uma mensagem para a gente, foi vice-presidente da Federação do Rio junto comigo. Ele vai lembrar bem que naquela época já era assim. O Flamengo era contra, o Vasco era a favor. Enfim, a gente muda os atores, mas a divisão é de longa data. A Samantha Salum entrou aqui também, lá de Brasília. Um beijo, Samantha. Jornalista brilhante. Que bom. Bom acompanhar, para a gente saber um pouquinho mais aqui também. E agora, como é que você está vendo, por exemplo, a situação dos clubes? Né? Imagina o seguinte, ano passado foi um ano que, esportivamente falando, foi um ano de sucesso imenso para o Flamengo. E os outros clubes ficaram ali, os outros clubes cariocas, no caso, ficaram todos ali a ver navios, né? Não conseguiram nada, completamente com as suas finanças completamente destruídas. E o Flamengo vem de uma preparação já de uns anos para cá e conseguiu se estruturar, e ano passado culminou talvez com o resultado, né, daquilo que ele foi se preparando para fazer, para conseguir ganhar os campeonatos quase todos aí. Então, nesse momento que eu vejo, o Flamengo está talvez fazendo essa força para voltar, porque imagino o tamanho da despesa que se tem para manter aquele elenco fortíssimo. Né? Os outros clubes também todos já estavam muito ruins. Então, aquela história de ficar mais um mês, 2 meses ruins,
né? Não sei se faz muita diferença. Então, essa pressão econômica, assim, como é que fica, né? Como é que você, né, vê, assim, dos clubes? Como é que está a situação dos clubes hoje com seus funcionários, seus jogadores com salários altos e não tem o jogo? Bom, no mundo inteiro, a gente tem visto exemplos de solidariedade vindos dos jogadores, né? O Barcelona, voluntariamente, teve uma redução de 70% dos salários por parte dos jogadores. Eles pediram para manter justamente em dia o salário dos funcionários dos clubes. Tivemos exemplos semelhantes também na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos. Esses atletas que ganham fortunas podem dar esse exemplo aqui no Brasil também. Agora, quase 90% dos jogadores de futebol no Brasil ganham até 2 salários mínimos. Isso significa dizer que todos eles estariam agasalhados nessa ajuda que o governo anunciou justamente para pagar a folha de pagamento de micro, pequenas e médias empresas até 2 salários mínimos. Então, se clubes fossem minimamente organizados, se fossem empresas, já podiam ter resolvido a questão da sua folha de pagamento com essa ajuda que o governo anunciou de 40 bilhões de reais para pagar os salários até 2 salários mínimos da folha de micro, pequenas e médias empresas. Ó, nós temos aqui o Alex, o Daniel, meus amigos de infância, a Manuela Pena, saudações tricolores, Manuela, é a diretora de comunicação e marketing do COB. Enfim, tá bonito aqui a nossa Carolina Alves, um beijo para você, o Daniel Crepaldi, Bernardo Ascioli, que foi diretor jurídico do Flamengo. Você perguntou do Flamengo, aproveitar que o Bernardo está assistindo aqui, ele não me deixa mentir, ele acompanhou as gestões do Eduardo Bandeira de Mello, que na verdade era a gestão do mesmo grupo, né? O mesmo grupo que está lá hoje foi que ganhou a eleição, primeira eleição com o Eduardo Bandeira de Mello, até porque o candidato era o Valim, depois não pôde ser o Valim, acabaram escolhendo o Eduardo, e esse grupo que tem o BAP, que tem o Landim, enfim, estava todo mundo junto na primeira eleição do Eduardo Bandeira de Mello. Então, é, na verdade, a continuidade de um modelo de gestão que começou lá atrás e se mostrou bem sucedido, responsável, saneou as finanças dos clubes. Agora, só ganhou título quando o Marcos Braz assumiu a vice-presidência de futebol. Quem é o Marcos Braz? O Marcos Braz é um pé quente. Foi quem estava na direção de futebol quando o Flamengo escapou do rebaixamento lá em 2005, estava na vice-presidência de futebol quando o Flamengo foi campeão em 2009 e é o vice de futebol agora, nesse ano passado, onde o Flamengo ganhou tudo. Os chineses dizem que quando o cavalo ganha uma vez, é sorte. Quando ganha 2, é coincidência. Quando ganha 3, aposta no cavalo. É mais ou menos isso. A boa gestão já estava lá há muito tempo. Foi preciso trazer o Marcos Braz para que ela se traduzisse em títulos dentro do campo. Então, não dá para ignorar que das 7 vezes que o Flamengo foi campeão, talvez só em uma ele tivesse com salário em dia. Nas outras, a única coisa em comum que nós temos é o Marcos Braz e o Márcio Braga, que ganhou os outros 6 títulos do Flamengo, todos eles, e poucos com salário em dia. Vocês vão lembrar, em 2009, de um meme que está disponível no YouTube, para quem quiser assistir, de uma coletiva de imprensa que o Márcio Braga convocou para dizer o seguinte: a situação é muito simples, acabou o dinheiro. Foi simplesmente isso. Então, foi esse Flamengo que foi campeão brasileiro em 2009. Eu vou lembrar do meu, Botafogo em 95, quando ganhou, estava devendo a todo mundo também, e os caras se juntaram lá e ganharam o título, né? Um brigando com o outro, Túlio com Sérgio Manuel brigando todo mundo, mas ganharam. Alguma coisa. Tá aqui, ó, a Malu está dizendo que o Honda pediu para não ser pago no Botafogo. Olha, mesmo se não pedisse, eu acho que ele não ia receber, não. Ele fez bem de pedir, porque pelo menos saiu bonito na foto, né? Exatamente. É assim, outra. E ele também deve ter outra categoria, né? Vem lá do Japão, que todo mundo faz tudo certinho lá. Agora, o seu ponto, pelo que eu vi, é o seguinte: a gente está também no meio daquela discussão de tornar clube empresa, né? Inclusive, o Botafogo, desde o ano passado, no final do ano passado, fez a votação lá no Conselho, mudando seu estatuto para conseguir para ficar apto a se tornar o clube empresa e separar a parte do clube social do futebol.
Vejo que você é alguém que sempre escreve sobre isso, que essa profissionalização é necessária. Nesse momento, analisando aqui pelo que você falou das ajudas do governo, a gente pode falar de 3 MPs, né? 3 medidas provisórias. A 944, que é a que você falou, podia estar ajudando a pagar 2 meses de salário de todos os funcionários, de todos os atletas e corpo técnico e os funcionários do clube. E também tem aquelas da suspensão do contrato de trabalho que talvez pudessem ser usadas se os clubes fossem empresas, né? Você acha, então, que o clube empresa vai ser assim, não só uma coisa que os clubes vão fazer para melhorar, mas vai ser uma necessidade de todos, né, daqui para frente? Não tem como fugir disso. É uma questão de sobrevivência, porque a evolução histórica desse modelo deixa isso claro. No mundo inteiro já aconteceu essa virada. O Brasil está atrasado, só isso, mas vai ter que acontecer. Porque quando o esporte nasceu, da maneira que a gente conhece, não era o grande negócio que é hoje. Ele foi se transformando ao longo do tempo. Só que as estruturas continuaram exatamente as mesmas. Então, como administrar um negócio de bilhões com estruturas criadas para contar tostões? Nós precisamos ter uma evolução natural das estruturas também. Hoje, as estruturas não vivem mais da mensalidade dos sócios, dos membros, como era no início. Não é? Quando o Flamengo surgiu, quando o Fluminense surgiu. Aliás, o Flamengo era clube de regatas, porque o futebol nem era o esporte popular naquela época. O Vasco, clube de regatas. O Botafogo também, de regatas, que depois se fundiu com o futebol. Mas o fato é que a evolução dos tempos não trouxe junto a evolução das estruturas. E isso precisa acontecer agora. Me dá uma razão para um negócio que movimenta bilhões, que paga milhões de salário, não ser tratado como negócio, não pagar imposto. O Pedro Teixeira, que está nos assistindo aqui também, que é uma das maiores autoridades do Brasil em recuperação judicial, defende que clubes de futebol, que entidades esportivas, associações, podem pedir recuperação judicial, porque a sociedade não merece carregar esse passivo eterno que vem carregando de entidades que poderiam estar gerando emprego, gerando renda, pagando impostos. Não tem razão nenhuma para que uma entidade como o Flamengo, o Fluminense ou o Botafogo não pague impostos. Tem que pagar, tem que contribuir com a sociedade, tem que contribuir com o país. Ainda mais nesse momento que a gente tem tanta necessidade de dinheiro para saúde, tanto dinheiro para impulsionar a economia novamente. Então, eu, na minha opinião, vejo como um freio de arrumação chegando. Esses clubes vão precisar se modernizar porque a sociedade vai exigir. A discussão se o clube deve ou não ser empresa não pode se limitar simplesmente ao clube. Por quê? Porque o interesse do clube não é o interesse da sociedade. A sociedade é que tem que deliberar se clube paga ou não imposto, se o clube tem que ser organizado de uma forma ou de outra. Por quê? Porque perguntar ao doente o remédio que ele quer tomar não dá certo, né? Quem está pagando a conta para essas entidades continuarem sobrevivendo na situação que estão somos nós que pagamos impostos, porque quando eles não pagam impostos, a gente paga mais porque eles não pagaram. Será que a sociedade quer continuar pagando essa conta? Ou melhor, será que a gente pode continuar discutindo esse assunto sem perguntar para a sociedade que paga essa conta? Essas isenções, a quantidade de isenções que o Brasil dá, para a quantidade de associações, fundações, isso não existe. Na Europa, a Espanha é um exemplo interessante porque os clubes eram associativos, foram obrigados a se transformar em empresa, com algumas exceções que tinham lá um superávit histórico, como o Real Madrid, Barcelona, mas todos eles pagam impostos. Houve uma ação na União Europeia questionando justamente a carga tributária das associações como uma vantagem competitiva indevida desses clubes. Porque se tem clube pagando imposto e clube não pagando imposto, o clube que não paga imposto tem mais dinheiro para contratar jogador. E isso é uma vantagem indevida, é um doping financeiro. Mas eles provaram que na Espanha, mesmo sendo associações, eles pagavam impostos diferentes, mas a carga tributária era similar. Então, o ponto central aqui no Brasil tem que começar por aí, tem que pagar imposto. O segundo ponto é o seguinte: quando alguém não paga a sua dívida, tem que poder ser cobrado. Se uma empresa atrasou o pagamento de alguém, o que esse alguém pode fazer? Protesta o título e pede a falência pela impontualidade da obrigação. A mesma coisa tem que acontecer com as associações. Não pagou, a pessoa que não recebeu tem que poder pedir a falência, pedir o leilão de bens, pedir para receber o seu crédito,
Porque só vai haver crédito se a pessoa puder cobrar. O banco vai te emprestar dinheiro para comprar o seu apartamento. Se ele não puder tomar o seu apartamento, se você deixar de pagar o empréstimo, e se ele não te empresta, você não compra. E se você não compra, a gente não produz. Se a gente não produz, a economia não gira, a economia não roda. Então, as garantias de crédito, elas precisam existir também no futebol e no esporte em geral, para que haja crédito. Porque senão a gente realmente não tem circulação de recursos na economia, e sem circulação é como andar de bicicleta. Se parar, cai. É toda uma cadeia produtiva e econômica que gira no entorno disso, e você ter ali junto um esporte que é um negócio que movimenta assim, milhões, bilhões e por aí vai. Né? Dá um alô para Jane Castro, que entrou aqui, uma grande amiga também. Boa noite, Jane, lá do Cidadania. É o Léo Rabelo, meu primo. Léo, seu De novo primo? a Samanta, um beijo, Samanta. Pô, muita gente boa aí. Que bom. O que hoje talvez mais seja assim, o que atravanca a questão do clube empresa? São os dirigentes que já vêm quase que os mesmos de anos, trocando ali só às vezes um por outro, mas é uma roda que gira, mas está sempre no mesmo lugar e atrapalha, assim, não quer que essa coisa vá à frente, porque sabe que de alguma forma vai perder ali o poder, vai perder as suas condições ali, o status no clube, ou as condições que conseguem hoje. Porque eu fico abismado com o seguinte, vou falar do caso do clube que eu acompanho, que é o Botafogo, porque eu torço. A gente lê que o Botafogo é o clube que mais deve no Brasil, dos grandes clubes, né? O clube que mais deve no Brasil. Tá devendo 800 milhões, 1 bilhão, sei lá, né? E entra ano, sai ano, entra ano e sai ano, e a coisa tá, né? Como é que resolve isso? Como é que a gente consegue resolver isso? É só o clube empresa, e como é que a gente bota na cabeça de todo mundo a necessidade, né? Como é que chega? Bom, primeiro, a discussão sobre futebol tem sido muito rasa no Brasil. As pessoas resolvem apagar um incêndio, mas, enfim, não resolvem o problema, só adiam. Né? Foi assim na Time Mania, foi assim no Profut, porque ninguém quer realmente forçar a mão para obrigar a responsabilidade na gestão. E a gente tem duas questões a resolver. Primeiro, o passado. E segundo, daqui para frente. Né? Daqui para frente, o dirigente tem que ser responsável pelos atos que ele toma. Numa empresa, quando alguém toma uma decisão errada, o patrimônio que o dono investiu ali sofre com essa decisão. Sim. Então, se ele tomou uma decisão errada, ele vai pagar por isso. Hoje, o presidente do clube toma uma decisão errada e não tem a menor responsabilidade. Vai embora para casa e continua a vida como estava antes. As dívidas se avolumando. Então, a cabeça do dirigente toma decisões de uma maneira muito passional, sem responsabilidade nenhuma. Então, como é que o clube vai virar empresa se o dirigente, na verdade, quando o clube vira empresa, ele perde aqueles ingressos que ele dá para as pessoas, ele perde aquele brinquedo que ele tem para contratar um jogador, contratar um técnico, ir lá no vestiário, aquele hobby. Nada contra. A gente vê que vários milionários investem em clubes de futebol e o clube é o hobby deles, sem problema. Mas eles pagam a conta. Eles botam a mão no bolso e sustentam aquilo ali. Exato. Esses dirigentes que nós temos hoje simplesmente vão embora para casa e deixam a dívida para trás. Olha um exemplo do Flamengo agora, que é um exemplo de gestão. O Flamengo resolveu não assinar o contrato da Globo para transmitir o Campeonato Carioca. Todos os outros clubes já tinham assinado. Significa dizer, pela Lei Pelé, que o Flamengo não poderia transmitir esses jogos em lugar nenhum. Por quê? Ele precisaria de um outro clube assinando com ele um outro contrato para transmitir pelo menos o jogo dele com aquele clube. Porque precisa dos dois que estão jogando assinarem para que uma partida seja transmitida. Se todos os outros já tinham assinado com a Globo, o Flamengo só tinha a opção de assinar com a Globo. O que ele fez? Ele fez pirraça. Não assinou e rasgou 18 milhões de reais. Eu queria ver, se fosse o patrimônio do dono em jogo, se ele ia abrir mão de 18 milhões de reais para fazer pirraça, para não ter os jogos transmitidos pela televisão, achando que a televisão ia ser refém do Flamengo, sendo que ela já tinha todos os outros clubes. Quer dizer, quem perdeu
perdeu o torcedor, que não assistiu os jogos pela televisão, perdeu a competição inteira, porque se pagou menos e todos os clubes receberam menos, e perdeu o Flamengo, que perdeu 18 milhões e não ganhou nada. Ele ganhou o que com isso? Então, não há responsabilidade por isso na gestão. Rasgou-se dinheiro do clube e ninguém é responsável por isso. Tomou-se a decisão, o conselho pode ter aprovado, a diretoria aprovou, mas o fato é que jogou-se 18 milhões de reais fora. Eu queria ver se fosse o patrimônio pessoal do dono indo pela janela. Se fosse, não tinha tanto problema, é o dinheiro dele, ele rasga, queima, faz o que quiser. Agora, quando se administra bens da coletividade, como é o caso dos clubes, a responsabilidade tinha que ser bem maior. E o que a gente tem é o contrário, é uma responsabilidade muito menor. Eles fazem o que querem, deixam a dívida para trás e vão embora para casa. Entendi. Estou olhando Olha, aqui uma... o Glaucio Isso. perguntou aqui, clube empresa, o que acontece com o clube que falir? Ele vai falir, vai acabar. Acabou. Qual é o problema nisso? As coisas começam, acabam. Hoje eles viram zumbis, não acabam e nem existem de verdade, porque não tem infraestrutura, não tem trabalho. Um clube indo à falência, vamos imaginar aqui, só para a gente, a título de ilustração. Eu posso fazer uma analogia rápida, como se a gente estivesse no purgatório hoje. A gente está no meio do nada ali, né? A gente não consegue avançar e também não morre porque vai empurrando ali. Exatamente. Agora imagina o seguinte, vamos imaginar que o Botafogo, que você deu o exemplo aí, que tem a maior dívida e tal. Muito bem. O que acontece com a empresa que chega à insolvência, que vai à falência? Faz-se a apuração de haveres. E os bens vão a leilão. Então, digamos que a gente fizesse o leilão. Vamos lá, primeira coisa, a sede vai a leilão. Muito bem, alguém vai comprar. Vai comprar a sede, vai fazer o que com ela? Ou vai continuar como sede, ou vai construir um prédio, vai construir um shopping, enfim, vai fazer o que quiser com aquilo. Comprou o shopping, já tem um shopping lá, já é do Botafogo. Quem comprou e vai abatendo da dívida. Aí chegou na marca do clube e na vaga que ele tem na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que vale dinheiro, porque ele recebe um dinheirão por jogar a primeira divisão, sim, tanto do Brasileiro quanto do Carioca. Quem comprar esses bens, para começar, vai pegar sem dívida. Então, imagina, a pessoa que comprou a vaga, comprou a marca, comprou o clube para jogar o Campeonato Brasileiro, para jogar o Campeonato Estadual, ele vai começar sem dívida nenhuma, recebendo aquele dinheirão e vai ter muito mais condições de competir do que hoje, que você recebe o dinheiro e ele é penhorado pelas dívidas passadas. Então, quem compra no leilão esses bens vai comprar do zero, sem dívida. Até para quem torce pelo Botafogo, essa possibilidade é maravilhosa, porque o Botafogo vai continuar existindo na mão de um dono, de uma outra pessoa, sem dúvida, mas o torcedor, se ele quiser ser dono, ele pode botar a mão no bolso e investir. Senão, ele tem que torcer para o dono ser rico para botar dinheiro lá, porque todo mundo faz isso. Os clubes grandes no mundo, eles não vivem do dinheiro que eles ganham no dia a dia, eles vivem do que o dono coloca. É assim no PSG, como é que eles compraram o Neymar? Foi porque o dono tem recursos ilimitados, é um Estado. Botou o dinheiro lá e comprou. Como é que o Manchester City virou a potência que é hoje? Porque é o Estado, que é dono, sim, do Manchester City, botou dinheiro à vontade. Como é que cada um... O Chelsea, quando o Abramovich comprou, o Abramovich, que é amigo do Marcelo Rottenberg, que... Vou dar aqui a dica. Pode ser o grande investidor no Botafogo aí, viu? Pô, o Marcelo, traz logo ele de vez, pô. Manda ver. Pois é. Então, você imagina, a gente tem hoje um cenário onde a falência de um clube pode significar a redenção, porque ele começa sem dívida, recebendo o que recebe hoje. É como se a gente liberasse o orçamento inteiro dessas competições para que os clubes investissem em si mesmos, nos atletas, numa equipe mais competitiva, e se livrasse desse passivo. Quem sai no prejuízo? Os credores geralmente saem no prejuízo. Mas, olha, uma hora tem que apurar o prejuízo. Apurou, perde-se, um perde um, outro perde outro, mas você não carrega eternamente esse passivo. Passou. O que foi apurado no leilão vai servir para pagar o que puder ser pago dos credores. O que não puder, ficou no prejuízo. Quem investiu mal, vai no prejuízo. Quem não tem garantia, sai no prejuízo. É assim com as empresas, tem que ser assim também nos clubes. O que eu ia perguntar é mais ou menos isso, né? Como é que você ia ver essa transição do clube social para o clube empresa?
a parte da dívida ficaria para ser apurada, já começaria do zero, e aí, contando que a coisa ia rodar bem, você aos poucos conseguir resolvendo o que ficou para trás. É mais ou menos isso? Não, essa transição para a empresa, ela pode acontecer de várias formas e é um desafio, porque imagina que a gente decidisse que o Botafogo agora vai virar empresa. Quem é o dono? Quem são os cotistas? Quem são os sócios? Quem são os acionistas? Né? Não são os sócios do clube. Por quê? Porque o patrimônio que o clube construiu em cima de isenções, em cima de doações, em cima de uma série de benefícios que o modelo associativo traz. E isso não pode ser incorporado no patrimônio dos associados, porque seria enriquecimento sem causa. Eles não podem simplesmente sair da condição de associados e passarem a ser, de um dia para o outro, donos de um patrimônio, que é um patrimônio enorme, bem ou mal. Então, também não podem ser responsabilizados pelas dívidas, né? Porque também a faca é de dois gumes. Se a gente permitir que ele incorpore o patrimônio, esse patrimônio pode incorporar também as dívidas. Imagina se o associado topa pagar cada um pedacinho da dívida do clube, né? Não topa. Então, na Espanha, teve um processo onde uma comissão criada pelo governo avaliou cada clube e abriu a possibilidade dos associados subscreverem ações. Quem quisesse ser dono, investia e virava dono. Quem não quisesse, não virava. E o mercado, então, passou a subscrever as ações dos clubes e a tocar dali para frente como uma empresa. Uma outra possibilidade que a gente também já imaginou aqui é que o próprio clube crie a empresa. Então, o clube, a associação, passa a ser dono de um percentual dessa empresa e o investidor, que porventura venha a participar do negócio, ser dono de um outro pedaço. E aí cada negócio é um negócio, a liberdade do mercado vai acabar definindo qual é o percentual de cada um. Mas o importante é que a legislação brasileira determine de uma vez por todas que esta atividade empresarial não pode continuar sendo gerida por associações sem fins lucrativos. Os clubes precisam assumir responsabilidade, o mercado precisa saber que os créditos podem ser cobrados. O Marcelo está lembrando aqui que a sede é tombada. Muitas vezes, o tombamento aconteceu justamente como fraude aos credores. Tem um clube do Rio de Janeiro, que hoje está construindo um shopping, conseguiu ali até reverter uma situação muito difícil, mas que ele teve a sua sede penhorada, o leilão chegou a ser marcado e, na véspera do leilão, o prefeito tombou justamente para acabar com o valor venal daquele terreno, porque se aquele bem é tombado, ninguém pode construir prédio, ninguém pode... E quando o clube melhorou um pouquinho, o que se fez? O prefeito destombou para ele poder construir um shopping. Então, isso é fraude aos credores. A gente não está protegendo o clube assim. A gente está, na verdade, prejudicando todo o ecossistema, porque acaba com a segurança jurídica de quem poderia emprestar dinheiro para esses clubes e não empresta porque tem medo de não receber de volta. Exato. Alguém falou aqui também que hoje o pessoal só apaga o incêndio, mas não consegue resolver nunca a situação. É verdade, o Botafogo é um exemplo disso. É inadministrável. Quando está muito ruim, chamam lá o Rotenberg, chamam o Montenegro, se juntam, eles tentam dar uma ordenada lá na casa e depois... São lutadores, vão no sacrifício. A vida segue, né? Então fica essa situação toda aí. Ia te perguntar também uma outra coisa aqui, Pedro. Hoje é moda, foi uma forma de talvez os clubes tentarem ter um pouquinho mais de renda, a situação de abrir o sócio-torcedor, né? Para conseguir garantir ali algo mais a renda. Aí, por exemplo, vou lembrar do Vasco ano passado, que fez aquela mega operação de divulgação, conseguiu botar 180 mil sócios torcedores. O Flamengo tem uma quantidade enorme. O Botafogo tem a quantidade de sócio-torcedor, pelo que a gente percebe, é sempre mais ou menos a mesma, ali entre 20 e 30 mil. E são os mesmos, assim, 5, 7 mil que vão aos jogos, né? Eu me incluo até nisso. Então, os sócios-torcedores pagam aquela mensalidade, tem alguns direitos. Aí agora a gente está no momento que parou tudo, né? As pessoas, os torcedores, eles contribuem com o sócio-torcedor para ajudar o clube,
ou você acha que a maior parte quer o retorno em termos dos serviços do clube? E sendo assim, como a gente ficaria numa situação atual onde não tem os jogos? E provavelmente quando voltar, pode voltar, a chance de voltar com os portões fechados, né, sem a presença da torcida é enorme, né? Como é que você vê essas duas situações, do sócio-torcedor, né, qual seria o objetivo do torcedor para pagar o sócio-torcedor, e no momento que a gente vai ter jogo, mas não vai ter torcida, que esse serviço ficaria prejudicado. Como é que você vê isso aí? Bom, primeiro mandar aqui um abraço para o Maurício, Werner, abração, um beijo na Roberta também. Minha tia Glorinha está assistindo também, um beijo, tia, se cuida aí, hein? Eu quero dizer o seguinte, o programa de sócio-torcedor no Brasil é relativamente recente. A gente teve um grande impulso da Ambev, que criou o movimento por um futebol melhor e levou o conjunto de sócios torcedores no Brasil de 150 mil, isso lá em 2011, 2012, para mais de 1,5 milhão, através de um programa que dava descontos na boca do caixa de supermercados espalhados pelo Brasil inteiro em produtos da Ambev, da Unilever, da PepsiCo e de várias outras empresas que faziam parte desse movimento liderado pela Ambev. Então, é importante que se diga isso porque esses programas no Brasil não nasceram do clube para o campo. Pelo contrário, nasceram desse impulso que a Ambev deu e que levou para 1,5 milhão o número de sócios torcedores. E quando a Ambev tirou o pé do acelerador, isso também não cresceu tanto assim. Tirando alguns pontos fora da curva, como esse do Vasco, por exemplo, a grande maioria está ali estacionado nos mesmos patamares, ou melhor, na mesma flutuação. Isso é um desafio, sem dúvida nenhuma, quando o programa está diretamente atrelado ao ingresso. E o desafio se dá de duas formas. Primeiro, nessa possibilidade de jogos com portões fechados, ou até mesmo sem jogos, porque não há o ingresso para dar. E segundo, porque o estádio tem uma capacidade limitada. Então, nós estamos falando, por exemplo, que o Botafogo tem milhões de torcedores e só poderia ter 60 mil sócios torcedores, porque é o que cabe no Engenhão. Então, se a gente não tiver uma lógica que transcenda o estádio, o programa nasce muito limitado e não faz o menor sentido. E aí são vários os mecanismos de engajamento que os clubes podem desenvolver com os seus torcedores para ativar essa relação. O sócio-torcedor, inclusive, pode virar sócio-investidor. A gente está trabalhando até numa plataforma para isso. Espero poder anunciar em breve. Agora, o desafio é enorme. Eu acho que a gente tem exemplos no mundo inteiro. O Benfica, por exemplo, tem 300 mil sócios torcedores. Por quê? Porque ele tem um canal de televisão. E o conteúdo é disponível só para quem é sócio torcedor, o que inclui alguns jogos. Alguns jogos do Benfica são transmitidos só pela TV do Benfica, acessível somente para quem é sócio torcedor. Então é pensar, botar a cabeça para funcionar e trabalhar. Os clubes, eles são muito mal acostumados. Repara nas loterias. A Time Mania, nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, colocou mais de 400 milhões de reais nos clubes de futebol. Alguma vez você viu alguém promovendo a Time Mania? Eles são sócios parasitas. Eles esperam que o dinheiro caia do céu e não fazem nada para ajudar, para promover, mesmo sabendo que se a arrecadação aumentar, eles recebem mais. Então é preciso sair da zona de conforto e trabalhar. Entendi. Vai ter que ter uma relação assim, mais criativa, no caso do clube, com os torcedores, para não ter essa coisa de ficar atrelado só a questão, não, eu pago só torcedor, que é só para eu ir ao jogo e acabou minha relação com o clube, né? E, por exemplo, o Francisco Horta, lá do meu Fluminense, na época falava, pode comprar que a torcida paga. Você vê, nós estamos falando dos anos 70, ele já tinha essa visão naquela época. Agora o Rotenberg faz um pouco isso, traz o Robin, traz o Honda, traz... E aí a Tsurré. Isso, agora a torcida tem que pagar, tem que arrumar um jeito da torcida pagar. Entendi. Você acha que pode ensejar alguma disputa, conflito judicial na relação de consumo? Hoje, eu pago sócio torcedor, quero ir ao jogo, não posso ir ao jogo. Dá um exemplo aqui do Flamengo.
o Flamengo tem muito mais sócios do que cabe no Maracanã, né, a quantidade de torcedores. Como o Flamengo estava no momento mágico, naturalmente você tinha uma disputa imensa para conseguir os ingressos para os jogos, né? E será que isso agora pode dar algum problema nesse sentido? Problema Problema, todo judicial, mundo, digo, né? olha, o Brasil, o artigo 5º da Constituição diz que todo mundo pode reclamar quando quiser na justiça. Se a justiça vai dar razão ou não é outra história. Esse momento, inclusive, é um momento que tem que ser tratado com muito cuidado, muita cautela, porque a sociedade toda está sofrendo o mesmo problema. E se a gente não tiver equilíbrio e solidariedade, fica muito mais difícil para todo mundo sair dessa crise. Quando a gente fala que a economia é como andar de bicicleta, tem que continuar girando, isso significa que, da mesma maneira que você espera que as pessoas mantenham os contratos que têm com você, você também tem que se esforçar para manter os contratos que tem com outras pessoas. Porque os mesmos argumentos que você pode usar para quebrar os contratos onde você é pagador, aqueles que te pagam podem usar para romper os contratos onde você recebe. Então, se a gente não tiver essa consciência coletiva, cívica, para ultrapassar essa crise, tudo vai ficar muito mais difícil. Então, o sócio-torcedor que puder continuar pagando, tem que continuar. Aquele que não puder, é uma questão objetiva. Também o clube tem que entender que não pode continuar cobrando. A gente tem que conseguir mediar todos esses interesses e todas essas realidades com cuidado, com sensibilidade, com cautela, para que todos nós consigamos sair dessa crise ainda mais fortes. Até porque eu estava estudando outro dia sobre as guerras, né, que são eventos similares às próprias epidemias e pandemias. Em 1918, hoje eu vi uma foto do pessoal assistindo o jogo na Laranjeiras, né? Todo mundo de essa máscara. Foto rodou aí, assim, bacana, assim, de entender que 100 anos depois a gente está se vendo de repente parecido, é isso? Exatamente, e que a história é cíclica, e que a gente sobreviveu naquela época e vai sobreviver agora. E em relação às guerras, a grande diferença é que a gente não tem nenhuma destruição da infraestrutura, né? O Japão, por exemplo, saiu da Segunda Guerra Mundial levando 2 bombas atômicas, com tudo terra arrasada. E, enfim, experimentou o maior período de crescimento da sua história logo depois da guerra, né? Nós temos também, na Europa, o exemplo disso. A Europa foi destruída, dizimada na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, a recuperação se deu rapidamente, tendo que se recuperar toda a infraestrutura. Nós não temos problema de infraestrutura, é só ligar a chave de novo que está tudo funcionando. Precisa ter essa calma para superar esse momento. Muita gente fala assim, tem que ter o plano Marshall. Espera aí, o plano Marshall não nasceu durante a guerra. A gente teve que primeiro sobreviver à guerra, para depois ter o plano Marshall. A mesma coisa, a gente está na guerra. Temos que sobreviver à guerra para depois buscar retomar a nossa atividade com mais vigor ainda. Carolina está aí ainda? Se tiver, manda um beijo aqui. Um beijo para você. Mais um, viu? Oi. Tá me ouvindo, Pedro? Deu uma travada rápida ali. Estou te ouvindo. Deixa eu te fazer uma outra... Vamos fazer uma outra ponderação aqui. Eu estava lendo que parece que a Bundesliga lá na Alemanha também está para voltar, né? Cheio de protocolos. Em algum momento a gente vai retornar. Se não for em maio, vai ser em junho. Se não for em junho, vai ser em julho. Mas alguma hora vai ter jogo. Eles vão ter que condensar talvez o calendário. E vai ter aí um jogo atrás do outro dentro das condições que forem as possíveis. Como é que você imagina que futebol, esporte de contato, né? Como é que você imagina que serão assim, os protocolos de cuidados para se evitar o máximo possível essa contaminação entre os jogadores, as pessoas que trabalham no jogo, por exemplo, né? E como é que você imagina que seja isso? Depois eu vou entrar no último assunto aqui. Parece que teve uma decisão da Justiça que deu a favor dos jogadores que estavam no Corinthians, dando aquela situação de direito trabalhista por hora extra pelos jogos à noite e aos domingos também, né? Então, é uma outra coisa polêmica aí. Então, como é que você imagina que sejam os próximos assim, protocolos de regras para os jogos que virão pela frente por causa da pandemia aí? Não sei. Eu não sou médico, não tenho como dar pitaco nisso, não. O que eu sei é o seguinte,
as autoridades públicas têm que liberar, tem que ter alvará, tem que ter licença, e quem dá segurança são eles. Pelo que eu acompanho, de ouvir dizer, porque, enfim, não é um tema que eu tenha profundidade, né? Que eu tenho estudado em profundidade, a grande questão nessa pandemia é a capacidade do sistema de saúde atender aqueles casos que desenvolvem sintomas mais severos. Então, todo mundo, em algum momento, vai ter contato com esse vírus. A questão é que, se esse contato for dividido no tempo, quando os sintomas severos se desenvolverem, ele vai ter uma cama de UTI, vai ter um respirador. Sim. Então, esses países que estão retornando devem estar fazendo essa conta. Olha, se as pessoas ficarem doentes, a gente vai conseguir tratar. O Brasil... Eles têm uma retaguarda de saúde que capacita, né, a fazer esse tipo de coisa. Onde tiver leito para atender as pessoas, não tem por que parar mais nada. É só uma doença que está aí. A gente vai ter que conviver com ela, até sair da vacina, até ter um protocolo de tratamento. Mas, enfim, isso tudo eu estou falando de orelhada, porque não é minha especialidade. O doutor Hélio aí pode falar melhor do que eu, está assistindo a gente aqui e conhece o assunto. A Mari Maduro perguntou quais são as garantias. Mari, um beijo para você. De um clube empresa pode dar um credor. As mesmas que uma empresa. Uma empresa dá, a principal garantia é que se ela não for pontual no pagamento das suas obrigações, você pode pedir a falência, leiloar os bens e receber o seu crédito, o que não acontece com o clube, né? Então essa é a principal garantia, na minha opinião. É tratar como igual, uma empresa, como outra qualquer. Entendi. Olha, Flávia, Flavinha, um beijo, Flávia. Aí a Flávia, viu? Você pediu, ela deu uma sinalizada aí. Eu fiz um tratamento com ela no início do ano, minha pele melhorou muito, muito, muito. Que bom, beijo. Pode fazer aí o jabá à vontade, sem problema. Imagina. Mas ela é difícil. Você tenta marcar a hora com ela, só tem pro ano que vem. Sinal de que é uma boa profissional, né? É verdade. Tá aí. E, assim, eu estava citando também aquele caso dos jogadores que entraram na justiça para falar das horas extras. É verdade. Eu fico pensando, hoje o clube não é clube empresa, né? Eles entram na justiça como se fosse, o clube empresa tem que me pagar hora extra, né? Não, ele entra na justiça... Sim, é meio polêmico, porque isso pode gerar uma jurisprudência. Como é que fica essa história? Assim, coisa esquisita. Primeiro ponto aí é que a lei tem que ser clara, e a lei não é. Tem que dizer claramente o que pode e o que não pode. Segundo, a Justiça do Trabalho, ela é errática. Um decide uma coisa, outro decide outra, e ninguém tem segurança jurídica. E terceiro, esses processos todos, as pessoas processam, ganham, aí entram numa fila para receber e pode ser que nem receba, porque se algum dia não tiver dinheiro para pagar, ninguém vai receber nada. Então é uma confusão danada que a gente precisa destrinchar. Tem que deixar claro, não dá para viver nessa insegurança. O Corinthians tem toda a razão quando diz que não quer jogar de noite, porque não quer correr o risco. A justiça decide assim, eu não posso ficar pagando essa conta. Tem que se tratar desse assunto com segurança, tem que dar segurança jurídica para isso. A lei Pelé já diz que não se pode cobrar isso, mas a Justiça do Trabalho acha que a CLT está acima de todas as leis, e não está. Aliás, por que só o Brasil, que eu tenho conhecimento, que tem uma justiça só do trabalho, quer dizer, uma injustiça do trabalho, que melhorou muito agora, inclusive, porque equiparou um pouco o patrão com o empregado. O empregado não pode mais entrar com uma ação sem garantir essa ação. E se perder, tem que pagar também. Não pode sair acusando, sair pedindo, sem ter responsabilidade com isso também, né? Eu acho que essa cultura paternalista, que começou lá com Getúlio Vargas, vem causando um mal ao Brasil, na minha opinião. Mas isso é uma outra conversa, vale outra live. Isso aí é política. Outra coisa, pergunta do Jefferson Neves. O clube pode aplicar a MP que permite a redução do salário? Eles estão podendo, mesmo não sendo clube empresa, está conseguindo fazer isso? Pode, porque aquela é uma relação trabalhista, como outra qualquer. Pode. E alguns já fizeram. Né? Agora, o ideal mesmo seria que houvesse uma convenção coletiva, que o sindicato dos clubes, com o sindicato dos atletas, só que não existe nem sindicato de clube direito, com representatividade, nem sindicato dos atletas. Para pensar. O mundo inteiro que a gente busca como referência no futebol, os clubes têm liga. Todo mundo é liga. Os 10 principais campeonatos do mundo é liga. Só o Brasil que não se liga. Então, hoje, nós temos uma dificuldade muito grande para articular qualquer coisa, porque falta maturidade na arquitetura institucional do futebol brasileiro. Ela é muito frágil. Quem representa quem?
né? Os clubes não têm representação. Os atletas também não existe um sindicato nacional dos atletas. Então, nós temos aí uma confusão generalizada, que na hora da crise, o custo sai ainda maior, porque até se resolver como a gente vai resolver as coisas, essa crise já passou, a gente já sofreu. Você não tem uma estrutura criada, pronta, montada, preparada para discutir as questões com agilidade, com segurança, com rapidez, com eficiência, enfim. Esse é um problema que a gente tem, que é grave. Olha o Antônio Castro Neves aí, que acabou de criar a Arena Hub, lá na Arena do Palmeiras, em São Paulo. Um abraço aí. Tricolor também, viu? Saudações. Cheio de tricolor hoje aqui. É. Vamos ver como é que vai ficar, né? E os outros esportes aí, assim, a gente fala muito do futebol, mas tem também os outros casos, né? Vôlei, basquete, tênis. Olha, eu queria te dar Fórmula 1. uma sugestão. Você é presidente de uma comissão na Câmara De Indústria e Comércio. Isso. Acho que você poderia puxar uma discussão, uma audiência, a gente pode fazer até, eu te ajudo aí, o que eu puder, fazer pelo Zoom, enfim, chamando as entidades esportivas que estão todas no Rio, as principais, para discutir o papel que elas têm no arranjo produtivo nacional. Como é que elas podem gerar mais emprego? Como é que elas podem gerar mais renda? Como é que elas podem ajudar, por exemplo, o Rio de Janeiro a melhorar o aproveitamento de todo o legado olímpico que está lá? Quando a gente construiu todos aqueles equipamentos, qual é a utilização primordial? É o esporte que tem que usar. É o esporte que tem que usar. O esporte tem que estar lá. A gente tem um velódromo que a madeira vai empenar de novo, que o do Pan-Americano não usava, a madeira estragou, a gente teve que trazer madeira da Sibéria de novo para ter os Jogos Olímpicos. Então, a gente tem que encontrar uma maneira do esporte se desenvolver no Brasil a tal ponto que aqueles equipamentos sejam utilizados 100%. E isso passa por discutir toda a estrutura do esporte enquanto negócio sustentável. Tem que se encontrar uma maneira para que isso aconteça. E o Rio de Janeiro é o maior beneficiado, porque o maior hub do esporte brasileiro está no Rio. As organizações nacionais estão lá e os equipamentos mais modernos estão lá, porque a gente teve a sorte de sediar os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. Então, a gente tem interesse público nessa discussão e você, como presidente da comissão, tem toda a legitimidade para puxar turismo, esporte, entretenimento. Isso é a cara do Rio, é a vocação do Rio. Então, você pode chamar todos esses elementos para tratar enquanto indústria, enquanto engrenagem do arranjo produtivo do Rio de Janeiro e parte da indústria carioca. Eu te ajudo no que eu puder. Perfeito. Então, já fica aqui o convite, vou te cobrar, um assessor meu que está aqui até botou assim, anotado, ou seja, já sei que a partir de amanhã a gente já vai começar a construir essa ideia para fazer. Vou te dar outra aqui, com a cadeia, com a indústria do entretenimento, pegar produtoras como a Dream Factory, a PEC Produções, e discutir realmente quais são as necessidades que elas têm. Repare, existe um fundo estadual, Mariana Bretas, um beijo, um fundo estadual de cultura que foi construído em cima da arrecadação dessas empresas, porque um pedaço do que elas arrecadaram na Lei de Incentivo à Cultura foi depositado lá, e essas empresas agora, que estão passando por dificuldade, o mínimo que a gente poderia esperar é que o Estado liberasse o dinheiro que elas mesmas ajudaram a colocar nesse fundo. E até agora não se falou disso. A gente precisa encontrar uma maneira para usar os recursos disponíveis e encontrar mais recursos para que a gente consiga superar esse momento difícil. Bom, se cair, já fica aqui uma boa noite, um abraço para todo mundo. Tem tempo marcado. Eles marcam aqui o tempo aqui comigo, quando dá 2 minutos a gente já sabe que já está na contagem regressiva. Eu fiz na segunda-feira uma conversa dessa, uma live dessa, com o seu xará chamado Pedro Guimarães. Muito amigo, boa gente. Tricolor igual você, não é isso? Você vê que tem o DNA abençoado, né? E a gente tem conversado bastante sobre a indústria do entretenimento. Olha, Júlia Barbalho, beijo, Júlia. E a gente já está meio que tentando atuar junto com setores ali. Você podia fazer uma Compec também, que é o segundo maior produtor. É o maior produtor em número de eventos, é o segundo maior produtor em tamanho, né? Primeiro é a Dream Factory, que faz o Rock in Rio, o PEC é o segundo. Mas em número de eventos, como o PEC tem todo mês vários, ele acaba sendo um dos grandes também. Valia a pena fazer uma live com ele. Vou te passar o contato para você procurar. Por favor.
É isso. Pedro, assim, te agradeço muito por conseguir colocar para a gente de forma tão clara e precisa todas essas observações a respeito aí do futebol, dos clubes, da dificuldade, né, de possíveis saídas, né, da questão do clube empresa que todo mundo tem dúvida, da opinião sobre sócio-torcedor. Eu acho que é um assunto muito pertinente porque ele está fervendo, né, ali na mídia, e a gente precisa acompanhar e ver ali o que vai dar tudo isso. E Todos nós torcer, somos apaixonados, torcedores, apaixonados. já que não tem jogo, vamos torcer para esse jogo fora de campo, que é fundamental para a gente voltar a ter grandes espetáculos nos gramados. Vou lembrar do que você falou, preparar a arquitetura institucional para depois as coisas acontecerem da forma Isso correta. é uma homenagem para a Carolina, a arquiteta que está aí. Por isso que a gente falou da arquitetura, tá vendo? Eu acho que essa foi a primeira live que a gente fez que tem mais tricolor botafoguense do que os outros, né? Tô vendo gente boa traz gente boa. Então quero mandar um abraço também para o meu amigo Marcelo Rottenberg, né? Torço muito ali para que ele, o pai dele, né, todo mundo ali consiga segurar o Botafogo nesse momento para depois as coisas boas acontecerem, né? Então, meus amigos todos, o Edward, que é um grande amigo, a Jane Castro, que está sempre presente também nas lives, ali que é do meu partido lá do Cidadania, e agradecer a todos os que participaram e fizeram perguntas, comentários, e Pedro, te agradecer muito, tá? A gente vai ficar sempre em contato, porque as suas observações são as observações importantes para a gente conseguir acompanhar melhor o desfecho dessa história toda. Beleza? Maravilha. Obrigado aí. Boa noite para você, boa noite para todos e que Deus abençoe aí a todo mundo nesse momento tão difícil para nós. Exatamente, mas vamos superar. Pedro, obrigado. Boa noite, tá? Um abraço para a família aí. Obrigado mesmo. Até logo. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau. É isso aí, pessoal. O papo hoje foi bom, né? Foi um pouco mais leve sobre futebol, mas acho que essas observações todas que o Pedro colocou são fundamentais para a gente conseguir acompanhar melhor e entender melhor ali os bastidores de todo esse tema aí. Então, galera, agradeço a presença de vocês, tá? Amanhã a gente tem mais uma live, amanhã às 8 da noite, vou conversar com um grande amigo meu, que é o padre Jorge André. Amanhã a gente vai falar um pouquinho da importância aí da fé e de tudo nesse momento difícil da pandemia, e além do que é uma conversa com um grande amigo, e acho que vai ser bem, assim, bem reconfortante para todo mundo. Pessoal, boa noite para todos vocês, fiquem com Deus, se cuidem. Valeu!